Bem-vindos ao nono episódio do podcast do IGN Portugal. Comigo estão o Aníbal e o Pedro. Olá. Eu estou um bocado fanhoso, só para avisar. Pronto. Foi uma semana calma, foi uma semana que não com tantas bombas como a semana passada. Ainda assim tivemos algumas notícias interessantes. E calor. Graças a Deus, não é? Vamos começar se calhar foi uma das primeiras, mais ou menos, da semana, que foi a afirmação da Capcom de ter dito que tem prioridade em fazer HD remasters de títulos de sucesso. Isto já aconteceu com Resident Evil, com o original, já aconteceu agora recentemente com o DMC, vai acontecer daqui a alguns meses com o Devil May Cry 4 Special Edition. Qual é a vossa opinião? Ai, Pedro. São títulos de sucesso em termos monetários e vão continuar a ser. É a minha opinião. É um reaproveitar dos assets do motor de jogo que já está pronto. Exatamente, e vai continuar a... E existe interesse, aparentemente, porque os jogos até vendem bem. Sim, mas são alvos de muitas críticas por parte dos jogadores, etc. Daqueles que não compram boas. Lá está. Porque os Quer que dizer, compram não vão... Claro, não vão estar sim, a mas criticar. as críticas são tantas, mas a verdade é que assim, ainda assim esses devem comprar alguns. Deve haver um título HD Remaster que lhes atrai, é o suficiente para comprar. De qualquer das formas, a verdade é que assim, os HD Remasters não houve um único para já a provar ter sido um flop. Mesmo aqueles que são de títulos de há um ano ou de 9 meses, etc. As HD Collections, na geração passada, algumas foram flop. Quais? Tipo Silent Hill, por exemplo. Está bem. Mas, por exemplo, a do Ico e do Shadow of Claws, etc. Sim, essa já... Isto é um bom remaster. Pronto, mas aí valem a pena. Nós já tivemos essa conversa... Já estou a falar da HD Collection, mesmo em remaster. Sim, nós já tivemos essa conversa num podcast passado, que era quais os títulos que mereciam ter um remaster e quais é que não mereciam. Isso é sempre subjetivo, não é? Parte da nossa opinião também, por isso... Tu abres o precedente, depois não podes criticar outros jogos por terem remaster também. Quando dizes isto tudo já é errado, mas se for aquele jogo particular já está certo, porque é o que eu quero, já estás a abrir um precedente. Sim, mas não é isso. Estás a dar um tiro do próprio argumento. Por exemplo, nós estivemos a falar que há títulos, que foi o que aconteceu com o Tomb Raider e o Last of Us, que foram lançados na PS3 e na Xbox 360 originalmente e depois acabaram por ser lançados na PS4 e na Xbox One e disseram que era uma versão HD ou remastered ou pronto, quer que seja. Aconteceu mais ou menos com o GTA, mas o GTA nem adotou nenhum título, foi tipo o GTA V para a PlayStation 4 e para a Xbox One, e esses são títulos que têm um ano ou menos de produção e lançamento no mercado. Não é o que acontece com o Resident Evil original, não é o que acontece com o Shadow of Claws, não é o que acontece com o Ico. Foram mais espertos que os tipos da Naughty Dog, os da Rockstar, a fazer isso com o GTA. Porque se a Naughty Dog tivesse chamado a Last of Us, atenção, isto não é uma versão remaster, de simplesmente a Last of Us para a PlayStation 4, que nos permitiu pôr aqui umas coisas mais bonitinhas. Isso é uma questão de comunicação. Isso. Sim, mas a parte do remaster no Last of Us não criou grande tumulto nas pessoas, nos consumidores, basicamente foi uma edição, sei lá, especial de Game of the Year. Mas tem lá o remaster disso. Tu por princípio és um crítico dos remasters, então... Vais criticar. Opa, eu não sei, eu vejo a Capcom ultimamente não tenho visto com grandes títulos, com grandes mas a Capcom, jogos. A piada desta afirmação é que não é notícia. Pois não. Porque nós já sabíamos que eles têm prioridade em HD Remasters quando eles lançam o Resident Evil e o DMC, que são provavelmente duas das franquias mais fortes da Capcom. A questão é que é assim, sabíamos que não ia ser Street Fighter. Eles vão lançar o DMC 4, que supostamente é o título que mais vendeu da série, se não me engano, e foi o título que não vendeu o suficiente para eles continuarem a série, e daí o reboot. Ou seja, tu agora vais estar a lançar... Eles continuaram o DMC, não é? Não. O DMC é como se fosse um reboot, é como a Lara Croft, é como o Tomb Raider. Tomb Raider não faz parte do universo dos títulos originais, dos títulos principais. Mas não deixa de ser a mesma franquia. Não? É a mesma franquia, mas é um reboot. Mas aparece depois do DMC 4, do Devil May Cry 4.
O jogo. O DMC. Sim, mas não faz parte da história. Não, mas estavas a dizer que eles não iriam continuar se não... Sim, eles agora, se quiserem, chegam ali e dizem: olha, vamos fazer Devil May Cry 5. E ninguém os pode criticar porque faz parte da mesma linha temporal do Devil May Cry. Original, etc. Dos primeiros 4 títulos. Pá, aí tudo bem. Eu vejo estes títulos, estes remasters, como uma maneira de financiar os próximos jogos que vêm a seguir. Porque isso é fácil, é que o custo é mínimo, arranjam lucro fácil, porque o custo é muito à procura. baixo. É muito mais barato. Não, mas é muito mais barato fazer um remaster do que um título de raiz, exatamente. E eles, basicamente, isto serve para financiar a empresa, espero eu, e lançarem outros jogos. Até que ponto é que isto também não está a estagnar o mercado? É que ao estares a lançar um HD Remaster, estás a lançar um jogo e depois vais à lista de jogos. Quantos jogos é que a Capcom lançou? Os mesmos do ano passado. Pois ok, mas o ano passado não lançou nenhum remaster e este ano lança 4. Mas isso não é uma estagnação do mercado. A estagnação do mercado é deixar de haver compra. É uma estagnação do mercado, é sim. Agora estás-me a dizer que... Não, estou a falar de uma estagnação do mercado a nível de novos títulos. A falar de novos títulos, claro. Pronto. Ou seja, não consegues... É praticamente fazeres a reciclagem. É como se tu fosses a ver o mesmo jogo de futebol 5 vezes. Ou seja, há mais coisas para onde pegar, etc. É claro que é assim, uma produção nova tem mais custos, exige uma equipa maior, muito possivelmente, tem de se ter em atenção às capacidades de cada plataforma, para não exceder as suas capacidades. O HD Remaster já é mais maleável. É para mim, a meu ver, algo que que isto não acontecia, isto é como as edições de colecionador. Se não vendessem, não havia. Ponto. E se não houvesse ninguém criticava. É assim, se há HD Remasters é porque alguém os quer, alguém os compra. Por isso não cabe a nós criticar. Agora é assim, até que ponto é que isto não vai fazer com que haja menos prioridade em lançar novos títulos? Não, o que faz isso tu já deste a resposta. Não é... Aliás, o aparecimento de remasters até contribui para que hajam mais novos títulos, ironicamente, e tu deste a resposta à tua própria pergunta. A única coisa que está a bloquear neste momento o desenvolvimento de AAAs originais é o crescente custo de quanto custa produzir um AAA original. Que foi o que tu disseste anteriormente. Sim. Eu acho que a única questão interessante nesta notícia é mesmo perceber o que é que falta à Capcom para fazer como o HD Remaster. É a única parte interessante. Se quiserem podemos explorar um bocadinho antes de passarmos para o próximo sim. Pronto, só falar antes de passarmos para isso. Eu percebo isso, tem menos custo de produção, mas também sabemos que a Capcom não é uma companhia que nos últimos anos tenha dito nós estamos bem financeiramente, pelo contrário. Muitas vezes, pronto, ou seja, isto pode ser um dos motivos pelo qual eles estão a investir em HD Remasters. O HD Remaster do Resident Evil provou ser surpreendeu a própria Capcom. Ou seja, se isto foi bom a nível financeiro para a companhia, por que não fazer dos outros? Exatamente. Porque se acontecer a mesma coisa, pode ser a salvação, digamos, para a companhia. Para pagar os AAAs originais. Bingo. Pronto. O que é que falta à Capcom? Onimusha, Mega Man, mais o quê? Onimusha é criar um novo, não é um remaster. Mega Man já podem fazer remasters, até coleções de Mega Man, seria excelente, não sei que tipo de parceria têm com a Nintendo. E Devil May Cry, esqueci-me, eles lançaram o Devil May Cry Collection para a PS3. Exato. E para a Xbox. Agora podemos talvez contar com o Resident Evil 2 e 3, remasters da mesma forma que aconteceu com o primeiro. Eu curti um Dino E o Resident Evil 4, porque não? Remaster. Outra vez? Why not? Super mega remaster do Resident Evil 4. Eu tinha 2, que era o Dino Crisis, mas acho que até já tinha... tinha dito o Turok. Dino Crisis e era o... Okami? Não, o Okami. O Okami já foi. HD Remaster, acho eu, se não me engano. Acho que já foi lançado uma edição qualquer. Remember Me, eu joguei muito interessante a Capcom como bom... Infelizmente não tinha as ambições que merecia. Que o conceito do Remember Me. Eu Remember Mas Me. também não acredito que eles fizessem remaster, quanto muito uma sequela. Enfim. Sim, já se falou disso. Sim, é uma possível. Eles fazerem uma sequela ao Remember Me. E isto, um Beautiful Joe, mas sem... Beautiful. Não parece que vai acontecer. Street Fighter vai ser o 5, nós sabemos, não há remasters.
Enfim, não sei o que te diga. Se calhar passamos ao segundo. Onimusha também está no topo mas seria um novo remaster. Onimusha fizeram 3, eu tenho a ideia que os 3 venderam razoavelmente na geração PlayStation 2. Eu tenho os 3, por isso eu contribuí para isso. Até contrataram um ator para o terceiro, sim, o Jean Reno. Sim. Por isso não percebo. Mas o terceiro foi de longe o pior. Sim, foi o pior dos 3. Foi o pior dos 3. Passemos para a próxima, que é a notícia da 2K Games, que, já que estamos a falar de novos títulos, está a trabalhar num novo título AAA. É assim, nós já tínhamos conhecimento que eles estavam a trabalhar no Battleborn, se não me engano. Aquela mini preview de um jogo estilo Borderlands, etc. Mas agora, resta saber o que é que poderá ser este novo título AAA. Se é uma nova API, se é, sei lá, uma Mafia 3, pode ser muita coisa. Ainda por cima a 2K tem inúmeros estúdios, tem vários estúdios, por isso pode ser imensa coisa. Acho que aqui é mais como estávamos a fazer há bocado, uma especulação, é mais uma especulação do que outra coisa. Um jogo de futebol para competir com o Pro Evolution e com o FIFA todos os anos. Não me admirava, é uma coisa que os fãs de futebol têm pedido muito, portanto não me admirava nada que isso acontecesse. Mas sinceramente não sei o que é que eles estão a preparar. Principalmente, quer dizer, fecharam a 2K Austrália. O problema dos desportos são as licenças. E anuais. Sim. Estás-te a meter para uma equipa que vai ter que fazer a produção de um jogo anual. Bem, mas o mesmo motor de jogo dá para 10 versões com ligeiros ajustes. É só fazer as transferências e está feito, basicamente. Sim, mas reparar que é assim... Sabes o que é que custa muito dinheiro mesmo fazer um Assassin's Creed todos os anos? Ou um Call of Duty todos os anos? Claro que fazer um jogo de futebol também custa dinheiro todos os anos, mas não é a mesma coisa. Depende que Call of Duty recicla cenas. Não é a mesma... Também o Assassin's Creed. Não, mas estou a falar cenas mesmo cinematics. Não faço ideia, tudo. Mas é natural que reciclem muitas coisas. Modelos e texturas então é por todo lado. Mas isso custa muito dinheiro. Não, claro. Um jogo de futebol não tanto. Mas vendem. Mas esses tu sabes que vendem. Tem muito dinheiro. A 2K é uma divisão da Take-Two. O que é que pode ser? Não sei, olha, tivemos um leitor a perguntar onde é que estava o Agent aqui há tempos, se calhar a Rockstar mandou para um estúdio qualquer. Olha, exato. Não sei, mesmo. Um XCOM novo. Eu sei o que é que queria. Que era um novo Red Dead Redemption. Mas isso não é um estúdio da 2K, ou é? É da Rockstar? Então é Rockstar. Sim, é Rockstar, pode mandar para a mãe mandar para a 2K. Não acredito muito, mas... E aqui diz... Ai, Take-Two. A Take-Two vai encomendar um dos estúdios da 2K para fazer. Sim, a 2K não faz. Sim. É a mesma editora, mas não é o Red Dead. Yeah. Tem vários jogos. Pode ser da lista de todos os jogos da Take-Two, basicamente, não é? Vai ser um novo jogo de hockey. Não, olha, já tiveram. E o ano passado o NHL 15 ou um de futebol americano. Um de futebol americano para competir com o Madden. Sim, com o Madden. Não. Olha, apostava mais na do hockey, sabes? Bioshock? Isso é que era. Já que acabou a equipa da Irrational. Sim, mas a franquia não morreu. Exatamente. E, e é de longe o título que mais sentido faz. Um XCOM já tivemos há pouco tempo, um Borderlands também, um Bioshock não temos desde 2013. Vamos entrar em 2016, são 3 anos. Sem, se calhar, possivelmente, a maior franquia da companhia. O Infinite. Neste momento, não sei o quê. Mas aquilo que me... Mas quer dizer, possível, é plausível o Bioshock. Sim, mas quer dizer, eles fecham a 2K para a Austrália... E continuam Rational Games. E a Rational Games. E continuam a fazer o Bioshock, claro, mandam para outra equipa. Sim. Eles têm a franquia, põem onde quiser. Olha o que aconteceu. Não me cabe muito. Fecharam, quer dizer, fechas o estúdio que está responsável pelo Bioshock e depois mandas para outro estúdio. Sim, mas olha o Halo. Olha o que aconteceu ao Gears of War. Olha o que aconteceu ao Halo. O Halo Bungie meteu-se noutra, basicamente. Certo, então, mas a franquia permanecia da Microsoft, ou seja, a Microsoft, se quisesse, dizia à Bungie, olha, nós vamos pôr a franquia noutro estúdio também. E aliás, a 343 já tinha produzido um título, Halo, enquanto a Bungie fazia outros jogos. Lá está, pronto, é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que não é possível acontecer. Agora, a mim não me cabe como é que uma empresa fecha a que está habituada e que de sucesso a fazer o Bioshock, fecha o estúdio e manda para outro estúdio da 2K. Sim, pode acontecer, não vou dizer que não, mas não acredito que seja um Bioshock, sinceramente. Mas apostava mais na Mafia 3.
de títulos que eles têm. Mas a questão é essa. A questão é que, se nós formos a ver, o BioShock é de longe, dos títulos que nós estamos aqui a discutir, é de longe o mais galardoado e o mais vendido que eles têm. Sim, ou seja, se for para mudar... Sim. Mas aquilo que eu estou a dizer, não me cabe como é que uma empresa fecha a empresa que fazia o BioShock e agora manda o BioShock para o outro lado quando não tem razão nenhuma. Pá, não sei, não me cabe na cabeça. Não consigo perceber. Mas sim, pode ser. Pode ser tanta coisa, pode ser uma nova API. Pá, pode ser tudo. Eu gostava do Mafia 3. Vamos cá saber na E3. Sim. Pronto. Vamos falar agora não de um... É mais jogo que filme. Ainda não sabemos... Ainda sabemos é mais jogo que filme. É mais jogo que filme. Também ainda não vimos o filme e estamos longe de o ver. E ao contrário do que acontece com Suicide Squads e Batmans e o caralho, é muito raro termos notícias disto. Foi a primeira imagem, aliás. Foi a primeira imagem do filme de Warcraft. Com a maquiagem completa e tudo mais do Ogrim Doomhammer. Exato. Não sei se prefiro este ou se prefiro o do outro do cosplay. Também estava brutal. O outro era o Grom, não era? Sim. Não, mas vamos falar. Eu lembro-me de ter feito uma notícia. Epá, está brutal a imagem. Sim. Ele é feio. Também é um orc. É um orc bonito. Claro que é bonito. Chui. Lindo. Não sabes, se calhar na terra dele. Bateu um sim, o orc mais bonito de todos. Sim, com aquelas tusks ali. Opa, acho que está mesmo bem feito. Acho que não está, como é que eu ia te explicar, muito CGI. Ou seja, consegue-se incorporar bem no... Como é que eu ia te explicar? Ao contrário do Avatar, por exemplo, toda a gente falava bem do Avatar. Mas eu olhava para o Avatar e conseguia ver CGI. Conseguia ver tipo bonecos. Conseguia ver grafismo. Sim. Nesta imagem nem tanto. Artificialidade. Exato. E eu recordei-me quando agora na notícia que eu já tinha falado do filme, que tinha sido o realizador a vir à frente e dizer que... O Duncan Jones. E Duncan Jones a dizer, a apelar aos fãs para se acalmarem por causa das críticas ao CGI. Que ele vai utilizar de facto CGI, assim como atores, vai incorporar os dois de forma a que se consiga unir e não se consiga perceber que é CGI, lá está. Que é, como ele diz, a melhor forma manter o aspecto humano da interpretação. Porque se tu fores a fazer um desenho animado, perde todo o realismo. Tu estás a ver um combate entre um humano, que é um ator, que só precisa da maquilhagem, não precisa de CGI, nem precisa de detalhes pós-produção, contra um desenho animado, pá, perde um pouco aquele realismo, aquela vivência que o filme quer transmitir. E aí concordo. Eu quero ver os Blood Elves. Não vais ver Blood Elves? Não vai haver Blood Elves? Longe de Blood Elves. Nem sei se vais ver Night Elves. Mas os Blood Elves são antiguíssimos. Mas ainda era Caldor, ainda não existiam. Mas aí nem sequer eram Blood Elves. Ainda não tinham separado, mas já é. Não vai haver Blood Elves? Por esse nome? Não. Eram Elves só. Nem havia Night Elves. Por esse nome não vais ver. Não gostei então, de certo. Isso já tinha sido mostrado à porta fechada, foi a primeira vez que... Aliás, foi mostrado primeiro um teaser durante a Comic Con de San Diego, há 10 anos atrás. Depois, no ano passado, na BlizzCon, mostraram alguma coisa, ninguém viu, André, esse teaser. Ninguém mesmo, autenticamente. Depois, alguém viu? Sim, que ele está. O ano passado mostraram na BlizzCon uma amostra do... Eu assumo que isto seja um enxerto do que foi mostrado na BlizzCon no ano passado, não sei. Só agora é que o público pode ver o aspecto final que vai ter o filme. A tal mistura de CGI com uma interpretação normal. Sim. E isto respeito. Quem joga Hearthstone e Shaman e usa Doomhammer, respeito por este senhor. A parte das pessoas não sabe quem é, mas respeito. O Doomhammer chama-se Doomhammer por algum motivo. Vamos lá? Fala em Doomhammer? É exato, fala em Doomhammer. Sim. Pronto, vamos para a quarta notícia. Que é o Doomhammer. Que é o Doom, mas sem o Hammer. Que vai ser mostrado finalmente. Olha, lá está, um título que já não se vê há bastante tempo. Vai ser mostrado um novo Doom na E3 2015. Opa, não joguei nenhum, por isso
Sorry, não faço ideia. Ui, longe disso. Nem faço ideia. Agora é assim, será só isto? Tanta coisa com Fallout e a Bethesda de repente, olha, vai ser o Doom. What? Tanto teaser ao Fallout. Isto também já foi mostrado. O que eles vão mostrar na E3 também já foi mostrado na conferência lá para os fãs da Doom. Também à porta ainda assim fechada. são duas bombas. Também à porta fechada. Também só eles é que viram. Sim. Gostei do estilo estético louco. Do teaser? Sim. Sim, está fixe. Parece-me, foi a única coisa que viste. Fez-me lembrar muito o Rage. Epá, exato, mas isso que estás a dizer é uma heresia. Eu sei, porque Doom apareceu primeiro, eu sei. Não é isso. A questão é que... fundou os FPS, mano. Isso é uma heresia. Wolfenstein e Doom são tipo sim, as escolas. São a escola dos FPS. A questão que eu quero dizer aqui é que... tiveste o Doom 4, ok. Mas... Não tiveste. O Doom 4 nunca existiu. Vou brincar, continua. O Doom 4 foi o que teve melhor grafismo, porque foi também o mais recente a ser lançado. Eu quando estava a dizer do Rage foi a nível de estética, porque como é que eu ia te explicar? O primeiro Doom tu não conseguirias comparar com nada, porque primeiro na altura com o quê? Com a tua imaginação, outros tempos, quando a tua imaginação completava a falta de detalhe dos visuais e dos 1080p. Tu reza para quem Nintendo nunca apanha uma voz no Link. Sim, também, mas não era isso que eu estava a dizer. Sim. Quando a imaginação era suficiente. Não, mas isso é uma das da mística que tem os jogos antigos, que é tu é que por vezes criavas a tua própria história. Quem é que estava por debaixo da armadura da Samus, etc. Exato. E de repente, olha, uma gaja. Sim, mas isso envolve uma discussão. Sim. Tu podes ir até à própria forma de contar histórias, de storytelling nos videojogos. Agora está muito em voga. Eles chamam-lhe... narrativa o quê? É quando tu crias a tua própria história com as ferramentas que existem dentro do jogo. Ou seja, a história não é linear, não te impõe nenhuma história, nem sequer é tipo árvore, tem múltiplos caminhos, há Mass Effect. Ou seja, tu fazes coisas tipo Civilization. Tipo Zelda? Tu no Civilization não tens história. És uma civilização. Tu fazes a história, basicamente. E tens as outras civilizações todas à volta. E tu na tua playthrough entras em guerra com uns, defendes dos outros, tens aliados de outros e ali no final de contas tu crias uma história que é absolutamente única para ti. Quem fez isto brilhantemente o ano passado foi o Shadow of Mordor. Por exemplo, ninguém tem a mesma história para contar, porque toda a gente teve um orco particular que ficou arqui-inimigo, ou morreu demasiadas vezes com outro, ou foi demasiado cruel com outro. Isso é, na minha opinião, já disse isso uma vez no podcast, o futuro dos videojogos. Mass Effect. Não, mas isso não é. O Mass Effect, eles têm uma clara determinação que se tu fizeres esta escolha, aquela escolha, outra escolha, vais ter aquele final. Depois ainda tiveram outros planos no final, no 3, darem o mesmo final para toda a gente, os jogadores até implicaram, porque são muito defensores, muito sentimentais com as suas escolhas e é respeitável isso. E então fizeram muitas escolhas ao longo de 3 jogos, chegaram ao fim e tiveram com uma máxima comer no final. Calma lá, não é? Isto é uma história negativa em branches, em várias direções. Estávamos no Doom. Sim, estávamos no Doom. E continuamos no Doom. Sabes onde é que eu joguei Doom? Na 32X. Eu nem sei onde é que joguei Doom, mas já foi há bastante tempo. E no PC também, claro. Sim, no PC. Mas eu não tinha PC, eu jogava em casa de amigos. Eu joguei no PC. Mas joguei no 32X. Isso, certeza. É? E acho que Quake... Não foi Quake, não foi Doom, tinha a confundir. Eu ia dizer que Doom 3 joguei na Dreamcast, mas não, foi Quake. Eu joguei muito, foi no Unreal Tournament, isso é que joguei. Mas tipo, horas e horas e horas. Não me parava a jogar aquilo. Também nunca joguei muito. Vamos ver o novo Doom, resta saber se vai ser o mesmo trailer que foi mostrado à porta fechada ou se vai ser uma coisa mais completa e em que tipo de formato está, até porque... Tu viste um teaser. Quem fez a reserva do Wolfenstein, não foi o Wolfenstein do último? Não foi do último, foi do outro. New Order. Ganhou o direito a participar na beta do Doom, não é? Foi o grande selling point do jogo na altura, foi esse, tipo, faz a pre-order e ser o primeiro a jogar o novo Doom. Só que já foi há montes de tempo. Ser o primeiro a jogar o novo Doom daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, certo. Daqui a um século. Faz a pre-order agora que daqui a um século. Isso parece aquele pessoal que já está a fazer pré-reserva para a nova consola da Nintendo. Eu não queria dizer as neiras, mas acho que sim foi o Wolfenstein. Não me recordo, não me faço ideia mesmo disso. Sim, toda a gente... O Doom faz parte daquela lista de jogos em que, tipo Shenmue, etc., que eu não posso dizer o porquê de toda a gente... gostar tanto porque nunca o joguei. Ok, mas nunca mais digas que Doom te faz lembrar. Exato. Hã? Te fez-me lembrar por causa das pinturas, etc. É normal.
Vamos passar ao próximo. Que é a principal notícia da semana, que foi a EA começou a revelar conteúdo para a E3 e para as próximas semanas, mais especificamente um novo Need for Speed, que vai ser de facto novo, segundo a companhia, que vai ser intitulado mesmo Need for Speed e mais nada, e acabou, e vai ser um reboot. Também está na moda. Mas isto é uma estratégia de comunicação, totalmente. Não é tão como o remaster. Sim. O remaster é uma decisão de comunicação, mas também é basicamente o mesmo jogo remasterizado. Tu chamas um novo Need for Speed reboot, vamos começar do zero. Também é uma espécie de nova moda agora. Começa tudo do zero. A questão é que é assim, é que eu vi as imagens, etc. Nós ainda não vimos gameplay, não fazemos ideia, mas reboot. Ok, e vai ser a mesma coisa? É que para isso nem é reboot, isso é um novo título e vocês estão a chamar reboot. Eu acho que isto aqui do reboot, do Need for Speed, o reboot, basicamente é porque eles não conseguiam continuar com o terceiro título do Underground. Qual é que seria? É a minha ideia. Porquê é que não conseguiam continuar? Não sei, já não me lembro do 2, eu sei que joguei o 2 bastante. O Underground foi brutal, o 2 foi espetacular, porque toda a gente diz, mundo aberto, fantástico. É isso que eu estou a dizer. E de repente, puf. Mas eles tinham Need for Speed Rivals, que é o mesmo estilo, não é? Não. Porque depois, eles desde o Most Wanted incorporaram a componente das polícias e das perseguições, etc. E depois também. Pois, lá está, a questão é essa. A questão é que desde aí que eles começaram a procurar muito essa funcionalidade, essa característica. Por vezes até passando despercebida aquela componente de tuning, etc. Que, atenção, não é como isto começou. Ou seja, isto, apesar de ser um reboot, é um reboot, segundo pelas imagens, estas coisas berrantes, etc. E os carros alterados. Isto é um reboot, mas é um reboot desde que saiu o Underground, porque a série tinha o Hot Pursuit, tinha outros títulos que eram os carros exóticos. Do Need for Speed. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Eu só joguei dois Need for Speed. Foi o primeiro de Need for Speed. Não, chamava-se Need for Speed. É? Eu joguei dois Need for Speed na minha vida. O Rivals de Need for Speed. E o primeiro, olha, carrega aqui a ver se é para a PlayStation. A 94 foi eu que eu joguei. Capaz. PlayStation e Saturn. Exato, foi a única versão que eu joguei em 96. do Need for Speed antes do Rivals do ano passado que eu joguei. Olha, no Remaster, estás a ver? Saiu em 94 para o PC e depois saiu em 96 para a PlayStation e para a Saturn. Ok, então é originalmente um jogo de PC. Muito bem. Depois tiveste aqui uma data de jogos, ou de Pursuit 2, sim, etc. E começa o Underground. E o Underground é quando incorpora a parte do tuning. Depois tens o Most Wanted com as perseguições, e depois é Carbon, Pro Street, Undercover. O Pro Street, aliás, se não me engano, até. O Most Wanted terá sido o que vendeu melhor, não? O Most Wanted foi, acho que foi entre o 2 e o Most Wanted, se não me engano. O Underground 2 foi a geração PS2. Sim, o Most Wanted e o Underground 2 acho que foram o pico da série. A geração PS2 e Xbox, não é? Sim. E GameCube, para ser justo. E depois foi descolado. Os fãs já há muito que pedem um Underground 3. Há muito tempo. Sim, porque o Underground 2 tinha tudo o que queriam. Foi tipo o Burnout Paradise. O Burnout Paradise foi praticamente a EA a fazer o trabalho que deveria ter feito com o Underground, com o Need for Speed, Eu o Burnout gostava muito do 3. Eu adorava o Burnout. O 2 também é muito bom. O 3. Eu não sou grande... Mas, por exemplo, vias esse tipo de série em mundo aberto? Ao contrário, o Need for Speed não via tanto, porque eram aquelas corridas. Não, acontecia-me isso no Rivals. Eu começava a conduzir e ao fim da quarta curva chateava-me. Se me dessem um objetivo assim, pega lá isto para fazer, eu fazia. Mas o Underground ia à procura do objetivo também. É como no Rivals, é chato isso. O 2, pelo menos. É uma coisa da crew, aborrece-me demasiado rápido. Sim, mas eu estou a falar, por exemplo, no Burnout nós tínhamos... O Burnout era divertido de conduzir, porque tu, a primeira coisa, mandavas um carro pelo ar e depois ficava em slow motion. Mas eram mais arcade, eram corridas mais arcade, por isso é que não vias tanto em mundo aberto. Era o único sítio onde podia mandar a minha mulher pelo desfiladeiro abaixo. Já é isso. E tinhas aquelas secções em que podias destruir os carros, em que o objetivo era fazer o maior caos, causar o maior caos possível na estrada. E por isso é que eu não via isso tanto em mundo aberto. Não se adaptava tanto. E a condução era mesmo arcade, até eu era capaz de conduzir, por isso. Sim, era isso, sincero. Eu por acaso estou um bocadinho entusiasmado com o jogo, porque o Underground 2 deve ter sido o jogo de carros que eu mais joguei na minha vida. Sem dúvida nenhuma, quando era pequeno, dei uma coça no Underground 2
que nem foi bom. Se não tiver Eclipse, que nem foi, se não tiver Mitsubishi Eclipse 99, não compro. Se não tiver mais MX-5, também não compro. Adorava aquele carro, o Miata. E. Não sei, acho que é um underground. Acho que as imagens mostram isso. Um estilo noturno, arte urbana. Eu não sou fã do chamado tuning, mas adorava modificar os carros em Need for Speed. É assim, mesmo. Não sei, não eu sei quando vi as imagens fez-me lembrar duas coisas, que é underground, óbvio, talvez pelas cores berrantes, etc, porque eles depois começaram as cores berrantes já não eram uma marca, por exemplo, e no underground era de facto aqueles verdes e tons. Sim. Aqui, esta imagem passa. Não, nem é essa. Passa. A que tenho. Passa. Esta aqui diz logo que é underground. Esta que tem a imagem que tem o neon no painel frontal. Na grelha, sim. Diz logo que é underground. Sim, lá está. Eles depois começaram a retirar elementos de tuning, incorporar mais para perseguições e para melhoramentos do carro e menos a nível de estética. E o jogo, pelo que vi mesmo do teaser, fez lembrar Underground, mas também me fez lembrar Carbon. Porquê? Porque era aquela estética noturna que o Underground tinha muito, verdade, só que tinha as perseguições dos polícias. O Underground não tinha perseguições dos polícias? O Carbon. O Carbon, ok. A seguir ao Most Wanted tu tens a mesma receita, só que... Sim, eu joguei. E aí é de facto, aí já é mais ambiente noturno, perseguições, não tem tanto esta estética de tuning. Aí acho que foi mesmo a série já a retroceder a nível das componentes de tuning. Eu lembro que no Underground 2 foi o único título em que tu conseguias personalizar os altifalantes e as colunas, etc. Se não me engano, acho que isso podias fazer no Underground 2. Já não te consigo dizer isso, mas tinhas várias cenas. É possível. Ou seja, depois tinha uma banda sonora fenomenal. O Need for Speed sempre teve uma boa banda sonora. Queens of the Stone Age, In My Head. Tinha Black Betty. E tinha também The Doors, mas era o Riders on the Storm, mas era uma versão modificada com meio hip hop à mistura. Sempre tiveste excelentes bandas sonoras no Need for Speed. É das coisas que a série sempre teve bom. Foi esta mesmo, foi desta franquia. Sim, o Underground, o Underground 2. O Most Wanted também teve uma boa. A Most Wanted já começou a passar mais para uma fase hip hop rock. Os Undergrounds eram muito rap e hip hop. Mas sim. Opa, é sempre bom ver, vamos. Espero que não seja reboot apenas de nome. Porque eles podem muito bem fazer isso, que é, é reboot, mas é só para nos livrarmos e para que toda a gente fique entusiasmada, etc. Porque pode muito bem ser um novo título, e se ninguém chamasse isto de reboot, passava despercebido. Ou seja, se for de facto reboot, eles têm de provar o porquê de ser reboot. Vamos juntar, se calhar, dois tipos, como tu disseste, um Carbon com Underground, se eles misturarem Underground e Carbon ou algo com as polícias, pronto. Ou seja, níveis de personalização elevados, ou seja, regressar às raízes dos Undergrounds e polícia. Porque o Underground não tem a polícia, era mais fixe. E atenção, vai ser em mundo aberto. Isso vai ser outro elemento importante, apesar do, se não me engano, o Rivals já era em mundo aberto. A primeira pessoa a jogar este jogo vai ser o Aníbal, para os dotes de piloto. De volante, não Filmado. é? Filmado. Pronto, ainda estamos a tempo, vamos responder algumas perguntas. Até se quiseres falar eu lembro-me agora da atitude, digamos assim, da CD Projekt Red, a dizer, agradecer aos jogadores através de uma nota dentro do CD. Achas que a EA fazia isso? CD Projekt Red, na edição normal, sim, em todas as edições, mas pronto, até na normal, pôs uma carta a dizer obrigado e para vos agradecer, não se esqueçam, têm 16 DLCs gratuitos, etc. Nós já tínhamos falado da questão dos DLCs gratuitos. Sim, mas esta cartazinha veio dentro do CD. Que é de louvar. A agradecer aos jogadores. Yeah. Achas que a Ubisoft fazia uma coisa assim só para deitar achas para a fogueira? Tenho todo o respeito pela CD Projekt Red, mas enquanto estúdio que faz um jogo de cada vez e demora o seu tempo até o jogo estar
Não diria completo, porque isso hoje não existe. Pronto. Mas à lá Blizzard. Em boas condições. À lá Blizzard. Sim, respeito a Blizzard, a Blizzard tem também, sim, mas a Blizzard faz isso. A Blizzard, ao contrário de muitos estúdios, faz isso, que é, lança poucos títulos, todos eles bons, nenhum se pode caracterizar como mau. Muito polidos. O que pode haver aquelas críticas de fanboys antigos, etc. Ou como aconteceu com o Diablo 3, pronto, opá, tudo bem. Porque eles pedem à gerência, olha, precisamos de mais 2 meses, e eles, claro que sim. Porque é a Blizzard. Não, e porque é a Blizzard. É uma companhia que já tem nome suficiente para fazer esse pedido. É tipo Naughty Dog. É como... Sim, se a Sony precisa de é tipo a Rockstar. É tipo a Rockstar. A Take-Two nunca vai dizer à Rockstar, olha, queremos GTA 6 para o ano, esta data. O respeito dos jogadores custa muito a conquistar, mas é fácil e rapidamente perdem esse respeito. Basta olhar para o caso da Ubisoft que estavas aí. Isto é uma maneira pequenina de conquistar o jogador. Sim, mas fácil. Mas estamos a falar de um estudo independente, estamos a falar de um... Isto não é comum, sim. É de louvar, sim, são PC gamers. Sim. Atenção, eu quando fiz a entrevista mesmo ao José Teixeira e ao outro produtor, uma das coisas que me ficou inerente foi eles são de facto PC gamers. Eles, antes de serem produtores de conteúdo de jogos, são PC gamers. Eles sabem as preocupações que nós temos. Isto dos DLCs não é precavido, não é uma conquista, não. É porque eles, possivelmente, como jogadores, também sabem o quanto custa ou melhor, quanto custa comprar um jogo 40% completo. Os DLCs, sabes isso? Vão ser irrisórios. Sim, não vão ser nada de assim... Não vão ser nada transcendente. Porque eles têm razão quando dizem que não percebem como é que às vezes um pedacinho pequenininho de conteúdo e cobram por isso. Isso tem razão. Nós não vamos cobrar por isso. Ok, é uma boa estratégia de comunicação, fica-lhes bem, ficam bem na fotografia, mas não esperes 30 missões e um inimigo novo num DLC gratuito. Sim, mas se eles acrescentarem conteúdo, imagina, de 1 hora... Sim, acredito. Se for 1 hora já... Uma hora por DLC? Sim, gratuito. Excelente. Imagina que é uma side mission. Uma side quest. É que é assim, nós estamos a falar de um projeto que é baseado num livro. Por isso é assim, há muitas histórias por explorar para além da principal. E é que eles quiserem fazer, suponho que não seja tudo do livro. Sim. É um monstro diferente. Aliás, eu tinha muito mais curiosidade se eles pegassem na questão da Siri. Se não me engano, acho que é assim, não. A Siri, sim. Porque tem a Siri. Não jogaste o jogo? Não é isso, eu sei que tu consegues controlar a personagem, etc. Aliás, spoilers e não sei se consegues controlar a personagem. Pode haver pessoas que não tiveste um IGN first. Só te vou perguntar, ainda não jogaste o jogo? Porque a Siri aparece logo no início. Joguei o jogo no início, eu sei que ela aparece no início, mas eu estou a falar é que já apareceu imagens e já apareceu vídeos e já foi IGN first que a Siri dá para jogar, ou seja, não é spoiler. Eu sei que eles mesmos já referiram. Estou a dizer é que se calhar, e eu estou a especular porque ainda não joguei o jogo completo, nem sequer joguei muito possivelmente as primeiras 2 horas e nada mais. Se ela não for, se a história dela depois não for explorada, for a história do Geralt, eles podem explorar o que é que aconteceu para além quando ela não estava com o Geralt, ou seja, isso pode ser muito, muito plausível para um novo DLC, e isso acho que lhes cabia bem. Não precisam de fazer uma nova história para a personagem. Sim, mas não vão fazer novos ambientes, por exemplo. Não. Tem um mundo tão grande, podem adicionar Sim. conteúdo. Sim. Ficam ali um modelo, mudam-lhe a cor do cabelo, a cor dos olhos e já está, claro. Sim, exato. Opa, acho que fica bem, acho que... Mas porquê é que estamos a insistir na carta? Foi um agradecimento, gostava disso. Aos fãs. Pronto. Eles, aliás, têm fãs dedicadíssimos. Sim. Perguntas então? Mas é engraçado, o Witcher, deixa-me só dizer isto, o 2 ainda era um jogo de nicho. Isto agora o 3 toda a gente conhece, mas o 2, o Assassin's Creed, quando saiu para a PC, ninguém conhecia. Sim, o 2... Os PC Gamers que eu conheci, já nem vou falar do primeiro. O 2 começou... maiores RPGs. O 2 começou como nicho, mas depois atenção que acabou por ser... Teve uma boa reação da imprensa, a Microsoft apostou nele para a 360, mesmo assim nunca foi um jogo que é da dimensão deste do terceiro. Não. Pronto, vamos a perguntas para o podcast, tivemos algumas questões, acho que vale a pena falarmos. Tivemos aqui uma não é bem uma questão, mas para nós é mais uma coisa para pensarmos, que foi o Tiago Bento,
que é: já pensaram que o tema Kojima Konami pode ser uma jogada a Kojima? Duvido que seja, sinceramente, mas se for uma jogada tipo aquela do Moby Dick Studios, era algo que não me surpreendia. Opa, surpreendia demasiado, porque ele já nem sequer faz parte da empresa. Ficava contente demais para ficar surpreendido. Exato. se a história do cancelamento do Silent Hill for um embuste do Kojima, que não é uma jogada à Kojima, como ele diz, ia ficar feliz demais para ficar surpreendido ou chateado, ou seja o que for. Que não vai acontecer, não. Que não é, infelizmente, mas é impossível. Impossível. Aliás, não me acredito nunca que o Guilherme Del Toro viesse alinhar numa coisa dessas. Eu só volto a falar do Kojima em setembro. Outra vez? Falo mais. Eu gostava que nós tivéssemos alguma coisa na E3 por parte dele e que ele... Ele vai aparecer lá, era tudo uma brincadeira, amigo. Não. Chupas e começares ao pessoal. Não, mas temos... Com cara com uma troll face. Não é isso, mas pode haver uma entrevista, pode haver declarações por parte dele, ele pode finalmente falar alguma coisa acerca do que é que aconteceu. Eventualmente vamos saber. Sim, eventualmente vamos falar. Em setembro. Pronto, questões por parte do Sauronex. Há muito pessoal que diz que os gráficos do Witcher não correspondem aos que foram vistos nos primeiros gameplays. Nós temos notícia disso. Será que estamos tão preciosistas que, perante um jogo que oferece tanto, procuramos os seus erros e deficiências só porque não estamos habituados a tanto? Resposta simples e é sim. Aliás, é mais fácil criticar do que dizer bem. É mais fácil apontar erros do que dizer bem. Isto é muito simples. O jogo tem imenso conteúdo. Eles já vieram, nós já fizemos uma notícia de umas declarações que eles fizeram à Eurogamer, dizendo que o jogo de facto não é o mesmo, ou melhor, a nível gráfico não é igual ao que foi revelado na VGX em 2013. Penso não estar a dizer o nome do evento errado, e que por isso pediam desculpa, que o objetivo deles nunca foi enganar os jogadores, que o que mostraram foi um excerto, foi uma demo concebida de propósito para aquele evento e nada mais, e que por isso não se podia determinar quais os problemas que eles iriam encontrar mais à frente a nível de produção. E eles foram obrigados a reajustar o jogo para caber nas consolas. Nas consolas. Sim. O que é engraçado, porque as consolas é o que dão dinheiro, não é? É o que os permitem fazer orçamento da dimensão do Witcher. Eles disseram isso. E depois obriga-os a baixar um bocadinho o nível gráfico para depois caberem todas as versões. Mas eu acho que a pergunta do Sauron, obrigado pela tua pergunta, especificamente por a parte em que tu dizes que nós quase que ficamos numa situação em que estamos à procura dos erros, porque isso é giro nos grandes jogos, porque eu noto isso quando analiso um grande jogo, e por acaso até sou eu que estou com responsabilidade com o Witcher 3, tu tens tendência, enquanto crítico, a procurar algo para criticar. Não consegues fugir a isso. Sejam os críticos de artes, críticos de qualquer coisa, se és crítico tens que criticar alguma coisa, não é? Yeah. Ou dás de barato e dizes, é tudo fantástico, aquilo tem ali um ligeiro problema, mas quer dizer, as coisas boas são tão boas que eu estou disposto a ignorar. E é um equilíbrio difícil, é muito ténue de nós, enquanto críticos e enquanto jogadores, quando decidimos o que é que vamos comprar, porque é um investimento difícil, às vezes, um jogo de 60 euros. Sim. E é engraçado, achei piada a pergunta dele, por acaso já tinha lido, à procura dos pequenos erros. Sim, tens razão, às vezes procuramos os pequenos erros. Muitas vezes, a internet, como já te disse. É bom que tenhamos pelo menos consciência disso quando o fazemos. Sim. Aliás, uma das coisas que veio motivar isso, e que os próprios sites agora motivam a que se fale dos erros, são as comparações gráficas, que não existiam há alguns anos e que de repente na PS3 e na Xbox 360... Sim, não são erros. Sim, mas é tipo comparar, e depois é qual a deficiência de uma versão para a outra, e quais as diferenças e quais as limitações. Se isoladamente não percebias tão claramente, lado a lado. Claro. Mas isso é para promover a discussão, claramente. Pronto, vamos passar à segunda. Parece que o pós-lançamento dos jogos é muito importante hoje em dia. Vamos lançar o jogo neste estado e depois vemos as reações do público para ver o que devemos terminar. É demasiado simplista essa tua hipótese de vermos as reações do público, apesar de ser verdadeira. Claro que há sempre uma parte que tu percebes a reação do público, mas não é só isso. E nós já dissemos isso há bocado, os jogos hoje em dia nunca estão acabados.
mesmo meses depois do lançamento, depois há DLCs, expansões, etc. Hoje o lançamento do jogo é o ponto de partida. Antigamente estavam fechados num cartucho ou num CD e aquilo era o jogo ponto final. Hoje isso não existe mais. Sim, e o conteúdo extra eram expansões e não DLCs. Atualizações para corrigir isto e corrigir aquilo. Aliás, o próprio Witcher recebeu uma atualização já para o PC, para corrigir os gráficos. Opa, eu percebo o que é que ele quer dizer. Eu percebo que se lança um produto e depois, dependendo da reação do público, e o que é que faz? Dependendo da reação do público. Tu não é a reação do público, é como uma huge beta testing. Porque tu depois vais corrigir, já não podes mudar o jogo, não é? O jogo é aquilo. Em termos de jogo, mesmo jogo, o que é que fazes no jogo, tipo mecânicas, etc. Quanto muito podes lançar conteúdo adicional. Mas, por exemplo, pode fugir para dois lados. O que é que ele pode dizer? Pode estar a dizer o facto tipo, dos erros que o próprio jogo tem, como é um huge beta testing, é o que eu estou a dizer. Tu metes o jogo público e não há melhor beta test que esse. É isto que tu corriste. Há um problema ali, há um bug nesta coisa. Sim, ou pode fugir para o outro lado, como assistimos mais concretamente e recentemente no Mortal Kombat X, em que tu tinhas personagens que já estavam jogáveis dentro do próprio jogo, mas que provavelmente só os vais desbloquear pagando. Isso já aconteceu noutros jogos. Sim, eu estou mais recente. Sim, recentemente o jogo não está acabado, porque vão ter mais lutadores, não está acabado. No entanto, eles estão lá e se calhar quando a comunidade pedir aquele lutador, eles desbloqueiam e tu tens que pagar por isso. Está bem, vai desbloquear de qualquer maneira. Se o fizeram e puseram lá. Já tivemos essa conversa a uma altura e eu percebo porque é que os estúdios fazem isso. Sim, tivemos já dois podcasts. Já te expliquei. Sim. Não sei se expliquei no podcast. Acho que sim. Porque é que os estúdios metem os DLCs no disco e depois só desbloqueados com Sim. Foi por causa da PlayStation e deles cobrarem. A Xbox Live cobram por tamanho. E é muito mais barato para o estúdio desbloquear isso com um conteúdo que já está lá, seja um patchzito de 2 megas ou que seja, para desbloquear aquilo do que meter o conteúdo inteiro. Exato. E seriam 500 megas ou que seja. Ficaria muito mais caro. Acabando de ficar mais caro para o jogador mas a questão aqui que eu também gostava de referenciar é quando ele diz as reações do público e depois ver o que devemos terminar. Por exemplo, o que aconteceria se o Bloodborne não tivesse as críticas positivas que tem por parte da indústria, não tivesse vendido o que vendeu? Achas que haveria, por exemplo, a recente expansão que o Shuei veio dizer? Se calhar. Talvez não. Um 10 patches antes. Sim, claro, é isso. Não sei, tens de perguntar à Sony. Claro. Mas é esse tipo de conteúdo que eu também acho que ele quer dizer, que é, será que eles já teriam produzido? Será que iriam lançar depois? O sucesso do jogo está diretamente relacionado com a probabilidade de haver DLCs, isso pode ser certeza. Sim. Isso pode ser certeza absoluta. Torna-se a base instalada daquele jogo. Os jogos já não precisam de saber o que é que vai acontecer, já anunciam os DLCs antes de lançar. Mas como exato, vamos passar para outra pergunta do Sal. Nunca mais nos calamos. Não é um pouco estranho os jogos de Dragon Ball da geração PS2 serem melhores, opinião geral, do que os que seguiram PS3 e até mesmo os Xenoverse? Tinham a obrigação de evoluir do meu ponto de vista. Isso é como nós dizermos que o PS também era melhor na PS2 e depois na PS3 não é tão bom. Quiseram mudar, quiseram alterar, quiseram evoluir, se calhar no caminho não tão agradável ou tão plausível ou melhor para o público. Não sei o que eu posso dizer, porque assim, eu não posso dizer que é um retrocesso, não posso dizer que é um regredir no jogo. Eles possivelmente testaram coisas novas e não funcionaram. O que é que têm a dizer? Não sei, que nunca joguei o Xenoverse e joguei um Budokai qualquer. Mas os Budokais eram. Mas não me lembro. Eu adorava os Budokais. O que eu gostava de Dragon Ball era na Super Nintendo. LOL. Sou sincero que muito antes de passar em Portugal na televisão. Eu joguei o Budokai, mas não me recordo sequer do jogo. Sinceramente não posso dar opinião. Quanto ao Xenoverse, gostei imenso do jogo. Gostei mesmo bastante. Acho que está uma história, por exemplo, em termos de campanha está agradável, em termos da componente online tem uma boa componente online, tipo, dá mesmo para jogar durante horas e horas, e o próprio gameplay é muito, muito, muito bom. Eu gosto de Xenoverse. Acho, sim, nós já falámos, acho que não foi um regredir, acho que foram, não foi bem concebido, ou as ideias não funcionaram como eles gostariam.
vamos para as perguntas. O Razer, que já é habitual. Desde já, obrigado pelas sugestões de nomes. Perguntas. Asa Butterfield, ao que tudo indica, será o próximo Homem-Aranha. Acham que é uma boa escolha? É a minha resposta. Não faço ideia. Não me lembro de nenhum filme dele. Ou melhor, sei que ele fez o do Hugo e o... Mas ele agora está mais velho que isso. Não sei, só vendo a interpretação. É difícil dizer assim. Qualquer escolha seria boa para mim. Até o Andrew Garfield eu não tinha nada a dizer. Depende sempre do resultado final. A interpretação dele. É muito complicado. É estar a... Olha, achei piada a segunda pergunta já, Ali, desculpa lá. Diz. Acham que o WoW está em declínio? Que estratégias é que a Blizzard irá adotar para manter o interesse dos jogadores? Uma baixa da subscrição seria agradável. Já toda a gente pede isso há anos e eles insistem em não baixar. Eu também percebo porque é que eles não baixam. Atenção, eu aqui tenho uma coisa a dizer. O declínio também já está em declínio. Eu soube que grande parte de um grupo de amigos meu de Barcelos, 90%, estamos a falar tipo de 8 pessoas, 9, voltaram a jogar o WoW desde que foi introduzido o Gold Token, ou como é que eles... Sim. E eu virem para o meu colega, que estuda cá em Braga... Mas para ganhar dinheiro com isso ou para pagar a subscrição? Não, para pagar a subscrição. E eu virem para ele, mas estás-me a gozar, aquilo é caríssimo, nós já tivemos essa discussão aqui no podcast, aquilo é caríssimo, aquilo é muito gold para tu teres que fazer... Aquilo depende do gold que estiver na economia também, porque nós quando disse que era caro... Não achar que é caro, mas eu tenho a ideia do que é que o Gold valia na minha altura, na altura que eu jogava. Hoje a Blizzard pode, por exemplo, ter introduzido muito mais Gold na economia. Sim, ele disse que era mais fácil. Ele disse que era mais fácil de fazer, etc. E que voltaram muitos a jogar. Depende sempre do Gold. Por isso, não. O WoW já está em declínio há muito tempo, não é de agora, e a Blizzard já tem pedido para baixar a subscrição há muito tempo, também já não é de agora, e é a minha resposta para isso. De resto, amigo, são 6 milhões, 7 milhões de 7 pessoas. Milhões, mas lá está, o declínio surgiu agora depois da expansão. Não, o declínio já é muito. Sim, mas imagina, subiu para os 10 milhões e de repente sobe para os 6. Sim, mas isso acontece, lançamento de uma expansão. E um patch, basta um patch, que aquela coisa está a fazer um bocadinho, sai um novo tier, coisa. E pelo menos menos 200 mil pessoas a jogar também agora, por causa do Banhammer. E estamos curiosos de saber os números depois de contabilizar já o Gold Token, porque os últimos não tinham essa. Sim. A gosto. Pronto, vamos passar para a próxima, que esta é interessante. Uma pergunta em relação às vossas análises. Não é difícil para vocês avaliar os jogos com um sistema de pontuação? O que distingue um 9.3 de um 9.4? Eu até punha aqui... eu aqui acho que é melhor o Aníbal responder primeiro. Eu só punha esta questão, que era... O que é que distingue um 9 de um 9? Eu acho que nós temos este tipo de pontuação de 9.3, 9.4, dá para fazer um pouco de distinção, sei lá... Dá mais margem de manobra, eu acho. Vamos lá ver. Primeiro estamos a falar de videojogos. A arte é em si só diversa, não é? Sim. A pintura tem muitas vertentes, a escultura também, o cinema é estupidamente diverso, os videojogos são ridiculamente diversos. Por isso, comparar um 9 realmente, se comparar um jogo de carros com um jogo de plataformas, podem ser os dois 9, mas como é que tu vais comparar? Mas vamos assumir que estamos a falar de um jogo mais ou menos parecido, do mesmo género, e um tem um 9.3 e um 9.4. Não há nenhum redator do planeta que te consiga dizer com cara séria qual é a diferença entre o 9.3 e o 9.4. Na minha opinião, e eu estava habituado a um sistema um bocado mais fixo de avaliações, isto é, já não com décimas, tens mais margem de manobra, é útil o sistema de décimas porque te permite, imagina, fazer comparações entre análises anteriores. Tu dás um 9.5 a um jogo e depois jogas outro que é similar, ou nos teus pontos visuais, na parte tecnológica, na parte de design, etc. Fica mais ou menos similar, mas tu dizes, mas não é tão bom como aquele, ou não foi tão inovador, não foi tão vanguardista como aquele, ou não é tão claro a apresentar determinadas coisas, então aí se calhar tiras-lhe 0.1. O 9.3 para o 9.2 já é mais difícil, mas sim, é algo muito, muito complicado e depois tem de ser com o género do jogo e os jogos parecidos, e acho que é a partir daí que faço a distinção. Próxima questão do Fly Surfer, porque põe um vídeo de vários jogos novos, isto é mais para mim, e mais antigos, que por vezes nada têm a ver com o assunto sobre o vosso diálogo, ao invés de nos mostrar a vossa conversa.
É assim, como nós já tínhamos referenciado a semana passada, nós ainda não temos câmara de vídeo e por isso é que nós não temos videocast. Por isso mesmo, e para que depois, mais tarde, pudéssemos fazer a produção para o YouTube, nós não vamos fazer depois imitações de atuações falsas para fazer os primeiros podcasts. Ou seja, daí o conteúdo de vídeo, para depois podermos acompanhar e para podermos ter todo o conteúdo de vídeo por episódios desde o primeiro. Eu tento, pelo menos na edição, pôr sempre um excerto do tema que estamos a falar. Aliás, o DMC WTF até disse em baixo, referenciou isso mais ou menos. Eu tento sempre pôr um excerto. Já vi, por causa do YouTube, que não dá para pôr trailers nem nada por causa das políticas das companhias, por isso tento sempre pôr de jogos, de conteúdo que se faça parte do IGN e para completar os vídeos. Claro que o objetivo é fazer videocast, mas até lá, para que se consiga fazer sempre episódios de vídeo, tento sempre completar com excertos de jogos, para que também não seja só áudio. Pronto, é o máximo que posso falar. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Não, disseste tudo. É? Sim. Pronto. E acho que é tudo. Temos de fazer aqui é mais Por causa do Stephen Hawking. Sim, por causa do Stephen Hawking. Mas pronto, acho que é tudo. A ver, vamos o que é que temos para a semana. A E3 está quase. Sim, a E3 está quase. E já temos vídeo quando foi na altura da E3? Sim. Sim. Já podem ver a nossa cara de emoção. Ei pá, viste aquele Fallout 5? Pensávamos que ia ser o 4. Sim, o react. Podemos fazer reacts às estrelas. Até era engraçado. Sim, vamos ter conteúdo de vídeo em princípio. O nome para a semana também já está escolhido. Exato. Por isso, pode ser que para a semana já haja algumas novidades nesse ramo. E pronto, é o 9º episódio. Para a semana já celebramos os 2 dígitos. E pronto, acho que é tudo. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Nada. Não, bom fim de semana. Pronto. Desejamos bom fim de semana a todos. Exato. Bom Pronto, pessoal. Se ouvirem na segunda-feira, vais dar bom fim de semana para o próximo, não é? Exato. Bem, pessoal, até para a semana. Resto bom fim de semana, tal como o Aníbal disse. E joguem muito. Já sabem, para todas as notícias relacionadas com videojogos, cinema e tecnologia, visitem agent.pt. Tchau.